A noite caiu sobre o acampamento como uma mortalha. Não havia estrelas. As tendas dos filisteus espalhavam-se pelo vale de Jezreel como uma mancha escura que não parava de crescer, e o rei de Israel, deitado no chão de sua tenda, sabia que aquilo que o esperava do outro lado do amanhecer era mais do que uma batalha. Era o fim. Saul se levantou. Seus olhos estavam abertos há horas, fixos no teto de couro, onde as sombras dançavam com o vento frio. Ele havia consultado o Senhor. Havia enviado sacerdotes, havia se prostrado diante do Altíssimo, havia implorado em sonhos. Mas o céu estava mudo, não havia voz, não havia visão, não havia nada. E esse silêncio absoluto e implacável, era mais aterrorizante do que qualquer grito de guerra. Durante anos, Saul havia sido o ungido de Deus, o primeiro rei de Israel, o homem escolhido entre todos os homens, mas o Senhor o havia abandonado, e Saul sabia exatamente por quê. Sabia o peso de cada desobediência, o sabor amargo de cada escolha errada. E agora, com os filisteus acampados a poucos quilômetros, com o exército de Israel estremecendo de medo nos flancos do Monte Gilboa, ele percebeu que havia apenas uma pessoa no mundo que talvez ainda pudesse lhe dizer alguma coisa. Samuel, o profeta, o ancião que o havia ungido, que o havia repreendido, que havia declarado a ruptura entre Saul e Deus com palavras que cortaram mais fundo do que qualquer espada. Mas Samuel estava morto. Havia meses que Israel o havia chorado e enterrado em Ramá, e foi então que o pensamento proibido cruzou a mente do rei como um relâmpago em noite fechada. Havia uma mulher em Endor, uma médium, uma invocadora dos mortos. Saul sabia o que isso significava. Ele mesmo havia sido o responsável por expulsar de Israel todos os que praticavam adivinhação e necromancia. Uma lei que ele havia aplicado com mão de ferro, cumprindo o que estava escrito. E agora, no silêncio daquela noite, considerava cruzar exatamente a linha que havia traçado. O desespero tem esse poder terrível, o de fazer um homem trair a si mesmo. Ele chamou 2 servos. Não explicou, apenas ordenou com voz baixa e olhos que não admitiam perguntas, que arranjassem roupas comuns. Trocou o manto real por uma capa simples e saiu pela escuridão com o rosto coberto, como um criminoso fugindo de si mesmo. A jornada até Endor foi silenciosa. Cada passo sobre a terra seca parecia um passo em direção ao abismo. Os 3 homens caminharam por veredas que evitavam as estradas principais, contornando as posições inimigas, mergulhados num silêncio que pesava como pedra. Quando chegaram à casa da mulher, a noite estava no seu ponto mais fundo, naquela hora em que até os animais dormem. Saul bateu à porta. A mulher abriu com cautela. Era velha, de olhos que pareciam ter visto coisas que não deveriam ser vistas. Saul pediu que ela invocasse para ele um morto, e disse o nome, Samuel. Ela recuou. Sua voz ficou tensa, cheia de desconfiança. Falou que Saul havia extirpado os médiuns de Israel, que aquilo era uma armadilha, que ela poderia ser morta. Mas Saul jurou que nada aconteceria a ela. E ela, talvez movida por algo além da razão, concordou. O que aconteceu a seguir, ninguém que lá não estava poderia descrever com certeza. Mas a mulher começou a fazer o que sabia fazer. E, de repente, o que ela viu a fez gritar. Não foi um grito de invocação, foi um grito de terror. Ela se voltou para Saul, com olhos arregalados, e perguntou por que ele a havia enganado. Porque ela agora sabia quem ele era. O homem diante dela não era um soldado comum, era o rei. Era Saul. Mas Saul não estava olhando para ela. Estava olhando para algo que ela havia visto e ele não podia ver. Perguntou o que ela estava vendo. A mulher, ainda trêmula, descreveu uma figura que subia da terra. Um ancião, envolto em um manto. Saul reconheceu e se prostrou com o rosto no chão. E então a voz veio. Não era a voz de um fantasma do folclore.
Era a voz que Saul conhecia desde a juventude, que o havia chamado pelo nome, que o havia ungido e advertido e abandonado. Era a voz de Samuel. E ela não veio com conforto. Por que me perturbas, fazendo-me subir? As palavras cortaram o ar da noite como ferro frio. Saul disse tudo. O medo dos filisteus, o silêncio de Deus, o desespero que o havia trazido até ali, a essa mulher, nessa noite proibida. Implorou por uma palavra, por qualquer direção. E Samuel falou. Mas o que disse não era o que Saul queria ouvir. O Senhor havia partido de Saul e se tornado seu adversário. O reino havia sido arrancado de suas mãos e entregue a Davi. Isso já havia sido dito antes, e agora era repetido como uma sentença que finalmente chegava ao seu cumprimento. Então, as palavras finais, as palavras que caíram sobre Saul como pedras. Amanhã, ele e seus filhos estariam no mesmo lugar onde Samuel estava. O exército de Israel seria entregue nas mãos dos filisteus. Saul desabou no chão, não porque estava cansado, estava destruído. A última voz que poderia lhe dar esperança havia confirmado o que ele já sentia em seus ossos. Não havia saída. Não havia misericórdia esperando do outro lado da batalha. Havia apenas o fim. A mulher, assustada com o estado do rei, insistiu que comesse alguma coisa antes de partir. Ela matou um bezerro, preparou pão, colocou comida diante de um homem que havia perdido tudo, mesmo que ainda respirasse. Saul comeu, levantou-se e saiu para a escuridão com seus 2 servos. Mas o que ele havia perdido naquela noite não era apenas uma batalha. Era a última ilusão de que havia algum caminho de volta. Havia cruzado a linha que ele mesmo havia traçado. Havia buscado nos mortos o que os vivos e o próprio Deus se recusavam a lhe dar. E a resposta que recebera não era uma profecia, era um espelho. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência. É uma resposta que já foi dada e que o coração teimoso se recusa a aceitar. Saul havia ouvido a voz do Senhor muitas vezes. Havia escolhido, uma por uma, não obedecer. E agora, no fim, havia procurado respostas num lugar proibido e encontrou apenas o eco de tudo que havia perdido. O amanhecer estava chegando e, com ele, o Monte Gilboa esperava.